E hoje nós chegamos ao último episódio dessa série de práticas espirituais. A gente aprendeu várias coisas, né? Tem mais práticas, né, gente? Tem muitas. A gente aprendeu sobre adoração, a gente aprendeu sobre a confissão da palavra, a gente aprendeu sobre jejum, sabe? Hoje eu quero falar para vocês sobre a oferta. A oferta é uma das práticas espirituais que Deus vai desenvolver no seu espírito à medida que você ora em línguas. Então, muitas pessoas, elas não ofertam na obra de Deus, elas não investem na obra de Deus, sabe? Elas são dizimistas até fiéis, mas elas ainda não aprenderam, não entraram nesse lugar onde elas ofertam, onde elas semeiam no reino de Deus, tá bom? E Deus quer nos levar a esse lugar por quê? Porque Ele tem planos, propósitos para cumprir aqui na Terra. Então, Deus ele tem planos e propósitos para cumprir aqui na Terra, e todos esses planos e propósitos serão cumpridos através das finanças. Então, as finanças, elas vão suprir, elas vão sustentar a obra que Deus está fazendo aqui. Sabe? Deus sustenta a sua obra através das finanças. Sabe? Então, Deus quer nos usar para sustentar a obra dele que está acontecendo na Terra. Sabe? Existem visões. Nós acreditamos que nós devemos investir nessas visões. Em missionários, sabe? Pessoas ao nosso redor que precisam, dar o dízimo na sua igreja, sabe? A nossa oferta, ela mostra o quanto nós desgarramos o dinheiro e também o quanto nós somos espirituais, tá? Muitas vezes nós confiamos nos nossos estudos, muitas vezes nós confiamos na nossa habilidade, capacidade mental, fazer as coisas. Muitas vezes nós confiamos no nosso certificado, nos livros que a gente leu tantas vezes, nos cursos que nós fazemos, sabe? Mas nós não confiamos que a semente que nós temos plantado vai gerar frutos. E nós temos duas formas de viver a vida. Ou nós vivemos ela sobrenaturalmente, ou nós vivemos ela naturalmente. Então a forma de eu prosperar naturalmente, então, eu vou estudar muito, posso fazer engenharia, advocacia, arquitetura, eu vou ali fazer um bacharelado, licenciatura, pós, mestrado, doutorado. Vou estudando, vou estudando, vou estudando, quanto mais eu estudo, mais eu ganho dinheiro, às vezes não também, não importa. E essa é a forma de prosperar que o mundo tem. Mas será que Deus só pode prosperar aqueles que estudaram muito? Existem pessoas que não estudaram e elas são muito ricas. Então, assim, eu sou professor, tá, gente? Não tô falando contra o estudo, não. Estuda, busca conhecimento, mas não confie nisso, porque a sua confiança precisa estar no Senhor. 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus, sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós, hoje, nos tornássemos ricos. Se você for ver o contexto ali do que Paulo está falando de oferta. Paulo está falando de oferta. Nós precisamos aprender a ofertar na obra de Deus. Você tem dado muito dízimo, mas Deus precisa que você vá além dos 10%. Sabe? Eu, pessoalmente, eu quero dar 50% do que eu tenho para o Senhor. Sabe? Eu quero, toda vez que eu pegar meu salário, vai mais para a obra de Deus do que para mim. Vai mais para abençoar as pessoas do que para mim. Quero comprar cesta básica, sabe? Tem tantas coisas que eu tenho vontade de fazer. Quanto mais eu vou dando, mais eu vou entrando nesse lugar de generosidade. Que é isso que Deus tem pra gente, generosidade. Sabe? A Bíblia diz que em 2 Coríntios compartilhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E a Bíblia ainda diz, cada um dê segundo o que tem, e não segundo o que não tem, sabe? A nossa oferta, ela não deve ter um intuito, ela não deve fazer com que você se sinta pesado, sabe? Porque às vezes você dá muito, mas dentro de você está sentindo que está fazendo falta. E Deus não vai gostar disso, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Nem por tristeza, nem por necessidade. Então quando a gente dá muito e sente falta daquilo, não é bom.
Dê o quanto você consegue dar, mas não deixe de investir na obra de Deus, sabe? Porque investir na obra de Deus vai gerar prosperidade na sua vida. Investir na obra de Deus vai gerar prosperidade para aqueles que estão ao redor de você. Investir na obra de Deus vai prosperar aqueles que estão ao redor de você. Paulo, falando à igreja de Filipenses, ele diz que se alegrou muito porque eles estavam interessados em ofertar na vida dele. Mas ele fala assim, eu não me alegrei por causa das coisas que vocês estão me dando, por causa de mim, mas eu busco crédito que aumente a vossa conta. Você quer aumentar o seu crédito com Deus? Semeia mais, oferte mais. Quando Jesus foi multiplicar os 5 pães e 2 peixes, ele falou para os discípulos, dê para eles vocês mesmos de comer, para a multidão. Aí o discípulo falou, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes, não dá. Ele falou, manda o povo sentar. Enquanto ele repartia os pães e peixes, sabe? Foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando. As pessoas foram supridas. Então, o seu multiplicar, o multiplicar das suas finanças está no repartir. O multiplicar das suas finanças está em compartilhar, em repartir, em partilhar com o próximo. Sabe? Começa a repartir. Começa a compartilhar com o seu próximo. Começa a compartilhar com aquele que está ao redor de você. Você simplesmente vai ver o multiplicar das suas finanças, vai ver o seu salário aumentar, você vai ver o seu salário render. Sabe? Eu não estou falando aqui de princípios cristãos. Isso aqui não é um princípio cristão. É o princípio que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Então, assim, funciona para todo mundo. Então, uma pessoa que é ateia, ateu, decide ofertar, decide semear na obra de Deus, vai funcionar para ela. Vai funcionar para ela. Porque ela está exercendo um princípio. Né? Ah, mas eu não tenho fé, eu vou semear. Eu semeio um pé de manga aqui. Eu preciso ter fé que aquele pé de manga vai crescer? Eu não preciso ter fé, eu só preciso semear. Sabe, o problema é que muitas vezes nós não levamos a sério o princípio. Nós acreditamos mais na força do nosso braço, na nossa capacidade de trabalhar, de buscar conhecimento, do que na sobrenaturalidade da oferta. A sobrenaturalidade que está sendo produzida nas nossas finanças através da oferta. Sabe? O Senhor te convida, através desse vídeo, a abrir mão de uma vida natural nas suas finanças e abraçar o sobrenatural, ofertando e investindo na obra de Deus. Amém? Deus te abençoe e que você oferte mais. Que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Gálatas diz, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas aquele que semeia com abundância também, ele vai colher. Deus te abençoe.